amigos, espero que vocês estejam em paz e bem, graças a Deus. Estamos participando desse projeto aqui do Espaço do Evangelho. Isso é muito bom e gratificante para todos nós. Hoje eu trago um tema que talvez se desdobre em mais 2 ou 3 capítulos, que diz respeito sobre o tempo e a sua influência em nossas vidas. Como é que nós lidamos com o tempo? Então, o tema é o tempo e sua influência em nossa vida. Como é que nós lidamos com o tempo? E para incentivar-nos a pensar, temos aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 16, versículos 15 e 16, o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Este remindo o tempo é assim, aproveitando bem o tempo que temos, porque os dias não são fáceis, tomando o tempo da gente. É esse mais ou menos o significado disso que Paulo está trazendo para nós. Os gregos antigos tinham 2 palavras para o tempo: cronos e kairos. Cronos é o tempo cronológico, sequencial, esse que nós acostumamos a ver aí no caminho das horas do relógio, né? No tempo de algo que vai vindo assim, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, né? O tempo que se mede, correto? E kairos é um tempo especial, ou seja, é algo especial no tempo, ou é um momento indeterminado, é quando algo de valor acontece, tá? Então as coisas acontecem no tempo de Deus, às vezes nós falamos, ou seja, kairos, porque é um tempo de qualidade. E às vezes as coisas também acontecem no tempo da natureza, e é cronos, dentro de um ciclo em que as coisas vão acontecendo, e nós medimos em dias, meses, anos, e assim vai. Então, um diz respeito a um tempo quantitativo, cronos, e o outro diz respeito a um tempo qualitativo, kairos, que tem um significado, um peso, um valor diferenciado. Ok, antigamente pensava-se que o deus Cronos seria capaz de controlar tudo em todos, em toda ocasião. Depois, na Idade Média, nós temos aí uma história que prevalece, a ideia de que o tempo presente deve ser sacrificado, pois a felicidade somente seria possível em algum momento no futuro. Tá? E aí a Idade Média traz alguns significados que talvez não sejam tão assim estritos, mas que levados ao pé da letra dão a entender dessa forma. Depois, com o avançar da história, constata-se que os seres humanos, nós, fomos deixando essa questão do tempo de Deus para viver ou gozar do presente. Então, nós, homens e mulheres, às vezes queremos que as coisas sejam feitas no nosso tempo. O prazer agora, a felicidade agora, tudo que puder para mim agora. E isto é o que prevalece no meio de muitos de nós ainda. Aí temos o Espiritismo que vem nos ajudar a pensar um pouco mais em como trabalhar, como remir o tempo, como aproveitar melhor o tempo. O Espiritismo veio oferecer a nós o sentido do tempo do espírito imortal. Então veja, a coisa não é só nesta vida. Na verdade, essa vida é só um pequeno trecho, um pequeno estágio de tudo que vivemos e de tudo que vamos viver ainda. Somos seres imortais. Vamos além deste momento transitório, além desse estágio de vida, conclamando a cada um de nós, então, o Espiritismo, a aproveitar bem o tempo e ampliar todo o conhecimento possível
que nós possamos alcançar sobre nós mesmos e sobre as pessoas ao nosso redor, ou seja, sobre o semelhante, perante as leis divinas, construindo um amadurecimento que permita que cada um de nós seja fiel, responsável pelos resultados em sua existência, tanto imortal ou eterna, quanto essa existência finita nesse estágio de vida. Daí, para o espírito imortal, importa o bom aproveitamento do tempo, cronos, na realização do tempo, kairos, a aproveitar bem o tempo que temos nessa quantidade de horas para realizar coisas ou angariar virtudes que venham na medida do tempo divino, ou seja, a qualidade daquilo que se tem, do ciclo que se vive, que é conseguida através do bom aproveitamento da quantidade de tempo que se tem. E aí sim, nós temos para poder trabalhar o agora. Ou seja, viver percebendo seus atos, refreando seus vícios, solidificando virtudes, amando e servindo e construindo sabedoria dia após dia em cada nova experiência vivida. Parafraseando os Espíritos da Verdade, no Livro dos Espíritos, o ser encarnado não evolui mais e dá saltos maiores devido à sua vontade débil ou vontade frágil de vencer a si mesmo. Há que se considerar a necessidade de fazer o bem para se garantir um bom lugar futuro, ou seja, qual que é a medida daquilo que nós vamos poder viver, sem desvalorizar o presente, mas sabendo que tem toda uma eternidade pela frente. É fazendo o melhor e o máximo de bem agora. Fazer o bem é a medida da qualidade desse tempo digno de valor. Amar mais, servir mais. Pois aprendemos que não basta apenas decidir não fazer o mal a ninguém. Há que se fazer o bem para valer a pena nosso tempo. Então, para iniciar nossos estudos aqui, vamos depois desenrolar aí com mais algumas edições, tá? Esse aqui é a parte 1. Nós vamos falar de algumas dimensões do tempo. E a primeira que nós estamos trazendo hoje aqui é: não resgatamos o tempo que passa. O tempo não para e nós não resgatamos o tempo que passa. Exceto em nosso pensamento, nós não temos como fazer o tempo voltar. Por isso, não deixemos a vida passar enquanto procuramos viver o passado. Logo, toda pessoa que vive no passado deixa de construir ou de vivenciar o presente, onde é o único espaço onde a pessoa tem para projetar-se nessa imortalidade de modo digno. O tempo passado muitas vezes marca e traumatiza. Por isso que algumas pessoas se prendem, porque se deixaram ficar naquele momento sem perdão, sem amor, sem fluidez. Paulo de Tarso nos lembra: deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Tudo que é bom, justo, honesto, elevado, nisso pensai. Agindo dessa maneira e nutrindo a mente dessa maneira, nós conseguimos nos apartar do passado sem menosprezá-lo, agradecendo o que vivemos, mas liberando essas memórias, liberando essas lembranças para podermos vivermos melhor hoje.
aproveitando melhor o tempo, não com irresponsabilidade, comprometendo dias vindouros, mas com a esperança, a fé e o fiel discernimento de que estamos realizando nosso melhor no agora. Não resgatamos o tempo que passa. Essa é a primeira dimensão que precisamos ter em mente nessa nossa palestra. Fique com Deus. Até a próxima.